O senhor falou sobre os pregadores que o senhor admira, entre eles estava o pastor Abílio, Marcos Feliciano, entre outros. E também ouvi nos seus vídeos o pastor Josué Brandão, né, que é referência também no mercado assim, da pregação, e é um pastor também de referência. O que o senhor pode falar do pastor Josué Brandão? Quem é o pastor Josué Brandão na sua vida? O pastor Josué Brandão era o pai que eu queria ter e eu não tive. Apesar de que teve uma época que o pessoal na internet, até eu mesmo coloquei alguns vídeos, filho do pastor Josué Brandão, porque a gente tinha um carinho, uma forma de se relacionar que não era só ligado ao ministério. Por exemplo, tinha reuniões familiares como a última ceia do ano entre a família, ele me convidava para ir na casa da família dele, reuniões fora da casa da mãe dele, em outros lugares, que era aniversário de algum parente, eu ia com ele. Ele foi o primeiro pregador conhecido que apostou em mim. E como a gente é jovem, a gente comete alguns erros e não quer ouvir os mais velhos, né? Eu ouvi muito conselho: Wellington, vá por aqui, faça isso, não faça isso. E por incrível que pareça, 80% do que ele me falou eu não comprei. Que a minha cabeça dura disse: não, você tem que ir por aqui, você tem que ser o seu estilo próprio, você tem que seguir o seu próprio caminho. E eu não diria que é a cabeça dura, na verdade pessoas me influenciaram ao redor dizendo que eu imitava o pastor Josué, que eu era parecido com ele, que eu teria que ter meu próprio estilo. Eu lembro que teve um obreiro, né, não um obreiro, era um pastor lá da igreja. Eu usava um cabelo um pouco maior aqui para trás, hoje eu corto mais para diferenciar um pouco. E o pessoal disse que eu me pareço um pouco com ele pela cor, pelo jeito de falar. E eu terminei um culto uma vez que eu dei uma saudação. Lá na igreja ele me passou o microfone, me deu uma saudação. Assim que eu desci do púlpito, o rapaz me chamou no canto e disse assim: Deus não trabalha com cópias. Deus só levantou um Benny Hinn, um Billy Graham, um Josué Brandão, um Jimmy Swaggart. E ele começou a me falar coisas ali que a princípio fazia lógica. Mas teve algumas coisas que ele me falou que me magoou muito. Ele disse: você nunca vai conseguir ser igual o pastor Josué. Não se faz mais pregadores como antigamente. Você precisa seguir o seu estilo. Quando ele me falou isso, eu voltei para casa chorando. Que eu olhava para o pastor Josué e dizia: eu quero ser igual a esse homem. E eu falei para ele algumas vezes: pastor, eu quando crescer eu quero ser igual ao senhor. Ele disse assim: você vai ser melhor. Você não vai ser igual a mim, você vai ser melhor. Se você não for melhor, eu dou uma surra. Ele sempre dizia isso para o filho dele e para as pessoas que ele tinha um carinho como eu. Depois dessa palavra eu falei: eu tenho que ser diferenciado. Aí o que eu fiz? Eu busquei outro pregador. Ao invés de ouvir a pregação do pastor Josué Brandão, eu comecei a ouvir outros pregadores, para diferenciar um pouco os estilos. Foi aí que eu comecei a ouvir pregadores americanos, descobrir pregadores de fora, para dizer assim: eu tenho um estilo próprio, mas na verdade eu não tinha. Eu estava tentando me descobrir. Então esse pensamento de querer ser diferente acabou me privando de seguir os conselhos dele, porque como ele tem o estilo dele, os conselhos que ele vai dar é dentro do estilo dele. Por exemplo, forma de se comportar, forma de se vestir. O pastor José sempre aconselha a gente: quando for ao centro da cidade, não vai de short, use uma calça para parecer ser mais sério. Quando você for pregar, pelo menos use uma gravata, um terno. Ande sempre com o cabelo bem arrumado, interprete o texto da Bíblia como ela é, não crie coisas da sua cabeça. A Bíblia por si só já é uma pregação. Então depois que eu ouvi essas críticas, eu mudei o estilo e deixei de ouvir o pastor Josué e até os conselhos dele. E foi aí que eu comecei a errar em algumas áreas. Quando você não tem um foco, quando você não tem um caminho, você fica perdido. É como você tentar localizar um endereço na rua. Você não tem um endereço na mão, você não tem o mapa, o GPS. É tipo Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu ia te mostrar. A diferença é que Deus falou: eu vou te mostrar. E no meu caso eu queria ir para a terra, mas ninguém me mostrava nada, porque eu deixei de ouvir o pastor Josué, que o próprio Deus estava usando ele para me direcionar. E aí eu comecei a me perder. Então o pastor Josué era um pai que eu queria ter o mesmo contato que eu tinha antes com ele, dele mandar mensagem para mim falando: lhe amo, dele falar comigo: você vai passar o feriado aonde hoje? Eu não sei, mas eu vou ficar em casa, como eu moro só. Ele: vem passar comigo.
se prega hoje à noite, o Hélio vem de terno e gravata que eu vou lhe dar uma oportunidade para orar. Então, por deixar de ouvir ele, eu acredito que não é nem culpa dele, é culpa minha. Eu saí da direção que ele queria me colocar e por não estar na direção, ele não tem como me colocar novamente nas mesmas oportunidades que eu tive. Então, o pastor José foi o primeiro pastor conhecido a nível nacional que apostou a ficha em mim e ele acabou perdendo a ficha porque eu mesmo não consegui valorizar as oportunidades. O irmão já sofreu assim, como eu posso perguntar, já ficou assim irritado com a forma que as pessoas se chegaram até você, querendo de você perfeição por ser pregador, já de nome, de renome. Como você pode explicar essa situação? Como você é aceito para o público, da forma geral? É interessante essa pergunta, Cris, porque a Bíblia, ela faz questão de não ocultar os erros das suas personagens. Por exemplo, que sentido faz a Bíblia mencionar que Davi adulterou com a mulher e mandou matar o marido dela? Não seria mais bonito a Bíblia só falar que Davi foi um rei, segundo o coração de Deus, que matou o gigante, que venceu e que liderou o povo, sem mostrar suas falhas? Qual é o sentido que faz a Bíblia falar que Salomão, já no finalzinho da sua vida, se perdeu? A Bíblia diz que ele deixou de se relacionar com mulheres do seu povo para se relacionar com mulheres de fora e serviu aos deuses dessas mulheres. Ou seja, Salomão deixou o seu próprio Deus, Jeová, para adorar outro Deus por causa de algumas mulheres que ele se relacionou. Que sentido faz a Bíblia mencionar Sansão como um homem praticamente que se suicidou, que tirou a sua vida, fracassou, não cumprindo quase nada do que Deus queria para ele, também se relacionou com a mulher que levou ele à perdição, e ele se tornou, por exemplo, um palhaço, uma diversão para os adversários. Colocaram Sansão com os olhos furados, cego, e diziam: temos aqui Sansão, esse é o homem mais forte aqui da região, se não do mundo, e a gente tem ele como um troféu. E a última oração de Sansão foi o seguinte: Deus, me dá novamente aquela força que eu tinha, pela última vez, que eu vou matar todos os meus adversários. Então ele, junto com os adversários, se mata, e a Bíblia diz que foram mais os que morreram na morte de Sansão do que em toda a sua vida. Que sentido faz a Bíblia já começar dizendo que Adão e Eva desobedeceu a Deus e comeu o fruto proibido? E tantas outras personagens como Elias, que por incrível que pareça no seu momento de vida ali não teve nenhum erro, mas no Novo Testamento Paulo vai dizer que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões carnais, ou seja, também tinha erros. Então nós jovens pregadores somos cobrados porque as pessoas não leem a Bíblia. As pessoas assistem a pregação na internet, as pessoas passam tempo nas redes sociais, assistindo filme, Netflix, YouTube, que não é pecado, mas o principal, que é você descobrir o que é que está aqui nessa palavra, para você compreender como são os homens de Deus. O único Cristo que não teve pecado foi Jesus. Todos os demais pecaram. Não sou eu que vou ficar sem pecar, com todo respeito, não é você, não é os pregadores que estão me ouvindo agora. Então essa crítica que a gente ouve, que você tem que ser perfeito, por exemplo, às vezes alguém me tira a paciência aqui na internet, a vontade de mandar o cara, sabe, aí na unção do Espírito Santo, vá procurar o que fazer, meu irmão, porque eu sou ser humano, eu não sou anjo que vou receber uma crítica. Às vezes você me pegou hoje no dia bom, tem dia que eu estou esquentado da cabeça, eu não quero conversar com ninguém, estou chateado. Foi anteontem, algum dia desses aí, eu estava numa paz tranquila o dia todo na bênção. Minha carteira vai cair dentro de um esgoto. Pronto, perdi minha paz. Cheguei em casa com o coração pensando que eu teria perdido tudo, cartão. Então as coisas acontecem na sua vida naturalmente. As pessoas não compreendem quando você faz uma resposta de forma precipitada, quando você até comete um erro. As pessoas dizem: pô, mas você não é pregador? É porque você está errando. Porque antes de ser pregador, eu sou homem. E é por isso que a gente chama as pessoas de homem de Deus. Porque antes de ser de Deus, você é homem. E homem falha, homem erra, homem fica nervoso, homem fica chateado. Isso é natural. Se você olhar para as pessoas
como se ele fosse o próprio Deus que não erra, aí você perdeu o sentido do Evangelho. Mas quando você olha para as pessoas como um homem que Deus está usando e que aquele vaso é de barro e a excelência está em Cristo, está na glória de Deus que está usando ele, aí você para de dar glória para o homem. Então quando alguém pecar, você não vai se escandalizar. Você diz assim: é um homem que errou, mas o meu foco está em Deus. É nele que eu não posso tirar a minha visão. Então, e o que eu vejo no irmão Wellington é isso, transparência. Ele é um pregador jovem. Irmão Wellington, você pode nos informar a sua idade, por favor? Eu tenho 24 anos. Tá vendo, gente? Dizem que eu sou mais velho, eu fico retado com isso, que eu queria ser mais novo. Não parece não, gente. Ele tem cara dessa idade mesmo.